infartos, diabetes, problemas no fígado e até má digestão. Você sabia que muitas vezes o perigo pode estar na forma como combinamos os alimentos no prato? E o que é mais assustador, idosos, que já têm o organismo mais sensível, podem estar arriscando a saúde sem nem perceber. O mamão, por exemplo, é visto como um dos frutos mais saudáveis, ajuda na digestão, regula o intestino e é riquíssimo em vitaminas. Mas o que quase ninguém fala é que, quando misturado com certos alimentos, ele pode se transformar em um verdadeiro inimigo oculto da saúde. E atenção, essas combinações erradas são comuns no café da manhã, no almoço e até nos lanches da tarde. Ou seja, você pode estar cometendo esses erros todos os dias sem saber. Se você tem mais de 50 anos ou cuida de alguém nessa faixa etária, esse vídeo é indispensável para proteger a saúde e prevenir complicações sérias. Antes de continuar, já confere aqui embaixo se você está inscrito no canal. É a sua forma de receber, em primeira mão, orientações de saúde que podem literalmente salvar vidas. Então aperta o botão de inscrição e ative o sininho para não perder nada. Hoje você vai descobrir por que o mamão é considerado tão saudável. Quais são as combinações perigosas que muitos idosos fazem sem perceber. E, claro, as formas seguras e recomendadas de consumir essa fruta para aproveitar ao máximo seus benefícios. Agora vamos começar entendendo melhor por que o mamão é tão valorizado pelos médicos e nutricionistas. O mamão é um dos alimentos mais completos e acessíveis que temos aqui no Brasil. Ele está presente em feiras, supermercados e na mesa de muitas famílias, especialmente no café da manhã dos idosos. Mas o que faz dele um verdadeiro remédio natural? Em primeiro lugar, o mamão é riquíssimo em fibras. Isso significa que ele ajuda a regular o intestino, prevenindo a constipação, um problema muito comum entre pessoas acima dos 60 anos. Além disso, as fibras também auxiliam no controle da glicose e do colesterol, dois fatores cruciais para quem quer prevenir diabetes e doenças cardiovasculares. Outro destaque é a presença da papaína, uma enzima natural que facilita a digestão das proteínas. Isso é extremamente útil para idosos, já que com o passar dos anos o estômago produz menos ácido gástrico, tornando a digestão de carnes e alimentos pesados muito mais lenta e desconfortável. E não para por aí. O mamão também é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e de beta-caroteno, que protege a visão e a pele contra o envelhecimento precoce. Somando-se a isso, ainda temos minerais como o potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial, evitando crises de hipertensão. Ou seja, o mamão é realmente um aliado poderoso da longevidade e da saúde dos idosos. Mas aqui vem o alerta: se for consumido da forma errada, em combinações perigosas, todos esses benefícios podem se transformar em riscos sérios para o corpo. Você vai entender exatamente qual é o grande problema das combinações erradas e por que tantos idosos cometem esse erro sem perceber. Se o mamão é tão saudável, por que estamos falando em riscos? A resposta está nas combinações erradas que muitas pessoas fazem no dia a dia. O corpo humano, especialmente na fase da terceira idade, já não tem a mesma eficiência digestiva de antes. Isso significa que certos alimentos, quando consumidos juntos, podem fermentar no estômago, dificultar a digestão e até gerar reações inflamatórias. E o detalhe mais importante: aquilo que seria um remédio natural pode se transformar em um gatilho para dores, desconfortos e até complicações sérias. Aqui no Brasil, é muito comum misturar o mamão com outros alimentos no café da manhã, como leite, frutas ácidas, pães e até refeições mais pesadas. À primeira vista parece saudável, mas, na prática, algumas dessas combinações podem anular os benefícios da fruta e sobrecarregar o organismo. Outro ponto que quase ninguém comenta: muitos idosos fazem uso de vários medicamentos diariamente, e o mamão, em certas condições, pode interagir negativamente com esses remédios, potencializando efeitos colaterais ou até reduzindo a eficácia do tratamento. Portanto, não é exagero dizer que entender essas combinações pode significar a diferença entre um alimento que prolonga a vida e um que prejudica a saúde. Antes de revelarmos a primeira combinação perigosa, quero reforçar algo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrição. Assim você garante acesso a dicas valiosas que podem proteger você e sua família de erros comuns que muitos cometem na alimentação. Agora, vamos falar sobre a primeira e talvez a mais comum das combinações arriscadas: mamão com leite. Essa é, sem dúvida, a combinação mais comum e ao mesmo tempo a mais perigosa,
mamão com leite. Quem nunca viu um idoso tomando um copo de vitamina de mamão com leite no café da manhã? Parece inofensivo, mas a ciência mostra que pode ser um verdadeiro problema para o sistema digestivo. O mamão, por ser rico em fibras e enzimas como a papaina, acelera a digestão. Já o leite, por outro lado, contém caseína e lactose, que são proteínas e açúcares de digestão lenta. Quando misturamos os dois, ocorre um conflito digestivo. Enquanto o mamão tenta acelerar o processo, o leite segura a digestão. Resultado? Fermentação no estômago, gases, azia e desconforto intestinal. Esse efeito é ainda mais forte em idosos, que geralmente têm intolerância parcial à lactose e produzem menos enzimas digestivas com o passar dos anos. O que parece um simples desconforto pode evoluir para inflamações intestinais e má absorção de nutrientes importantes. Outro detalhe preocupante: essa fermentação excessiva pode prejudicar a flora intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias ruins e piorando quadros de intestino preso ou solto demais, problemas já comuns na terceira idade. Por isso, se você gosta de vitamina de mamão, a recomendação é trocar o leite por alternativas mais leves, como água de coco ou iogurte natural sem lactose, que combinam melhor e não causam esse efeito de fermentação. Agora, você vai descobrir outra combinação bastante comum e igualmente perigosa: mamão com frutas muito ácidas, como laranja, limão e abacaxi. Outra combinação bastante popular aqui no Brasil é misturar o mamão com frutas cítricas, como laranja, limão ou abacaxi. Seja em saladas de frutas, sucos mistos ou até sobremesas caseiras, essa junção pode parecer saudável, mas na prática pode trazer sérios desconfortos, especialmente para os idosos. O motivo é simples: o mamão tem uma digestão suave e equilibrada, enquanto as frutas ácidas são ricas em ácido cítrico. Quando consumidas juntas, essa acidez em excesso pode irritar a mucosa do estômago, provocar azia, refluxo e até inflamações em pessoas que já sofrem de gastrite. Outro ponto importante é que o excesso de acidez atrapalha a ação da papaina, a enzima presente no mamão responsável por facilitar a digestão. Ou seja, a mistura não apenas causa desconforto, como também anula parte dos benefícios digestivos do mamão. Nos idosos, que geralmente já têm um estômago mais sensível e muitas vezes convivem com o uso de antiácidos ou remédios para o trato gastrointestinal, essa combinação pode intensificar dores e queimações, prejudicando até a absorção de nutrientes importantes como cálcio e magnésio. Uma alternativa muito mais segura é consumir o mamão puro, ou acompanhado de frutas de sabor neutro e de digestão leve, como banana ou maçã. E se for preparar um suco ou vitamina, prefira misturar o mamão com água de coco, que além de refrescante, ajuda a hidratar e não sobrecarrega o sistema digestivo. Agora, vamos falar de uma combinação ainda mais perigosa, especialmente no almoço ou jantar: mamão junto com carnes ou alimentos muito gordurosos. Muitos idosos têm o hábito de comer uma fatia de mamão logo após o almoço ou jantar, acreditando que ele ajuda na digestão. De fato, o mamão contém a papaina, que auxilia na quebra das proteínas. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém comenta: quando essa fruta é consumida junto com refeições muito gordurosas ou ricas em carnes, o efeito pode ser o oposto do esperado. O que acontece é que a digestão das gorduras e proteínas animais já é naturalmente mais lenta e exige bastante esforço do estômago e do fígado. Quando adicionamos o mamão logo em seguida, a combinação pode causar fermentação, gases e sensação de peso abdominal. Em vez de facilitar, acaba gerando uma sobrecarga no sistema digestivo. Além disso, o excesso de gordura prejudica a absorção de algumas vitaminas presentes no mamão, como a vitamina C e o beta-caroteno. Ou seja, você não só perde os benefícios da fruta, como ainda pode criar um cenário de má digestão e desconforto. Para quem já sofre de esteatose hepática, fígado gorduroso, refluxo ou gastrite, essa mistura pode ser ainda mais agressiva, trazendo crises de dor abdominal, náuseas e até diarreia. A recomendação prática é simples: evite comer o mamão junto com refeições pesadas. Se quiser aproveitar os benefícios digestivos dessa fruta, consuma-a cerca de 1 hora antes das principais refeições. Assim, ela prepara o estômago e o intestino para receber melhor os alimentos, sem causar sobrecarga. E antes de passarmos para a próxima combinação perigosa, quero te pedir para conferir mais uma vez se você já se inscreveu aqui no canal. Sua inscrição é essencial para que você receba sempre em primeira mão dicas que podem proteger sua saúde e a da sua família. Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Agora, vamos falar sobre um alerta muito importante:
o consumo de mamão em conjunto com remédios de uso comum em idosos, e porque isso pode gerar interações perigosas. Aqui chegamos a um ponto que merece máxima atenção: a interação do mamão com medicamentos. Muitos idosos fazem uso contínuo de remédios para pressão, diabetes, circulação e até anticoagulantes. O que pouca gente sabe é que o mamão pode interagir diretamente com alguns desses medicamentos, aumentando riscos à saúde. O mamão é rico em vitamina K, nutriente essencial para a coagulação sanguínea. O problema é que, quando consumido em excesso, ele pode interferir na ação de anticoagulantes, como a varfarina, usados para prevenir trombose e AVC. Isso significa que a combinação pode desregular a coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos ou, no sentido contrário, diminuindo a eficácia do remédio. Outro ponto é que o mamão possui efeito levemente laxativo. Em idosos que usam medicamentos de uso diário, como antibióticos, antihipertensivos ou remédios para diabetes, essa aceleração do trânsito intestinal pode reduzir a absorção adequada das substâncias, comprometendo a eficácia do tratamento. Além disso, pessoas que utilizam medicamentos para o estômago, como omeprazol ou antiácidos, podem sentir ainda mais desconforto quando consomem o mamão em excesso ou em horários próximos à medicação, já que isso pode causar fermentação e irritação gástrica. Por isso, a recomendação é simples e segura. Se você usa remédios diariamente, consuma o mamão em horários diferentes da medicação, deixando pelo menos 2 horas de intervalo. E sempre converse com seu médico ou nutricionista antes de incluir grandes quantidades dessa fruta na sua dieta. Agora, vamos virar a chave. Depois de tantos alertas, é hora de falar das melhores formas de consumir o mamão com segurança, aproveitando todos os benefícios que ele pode oferecer sem riscos. Depois de tantos alertas, você deve estar se perguntando: então, como o idoso pode aproveitar o mamão sem correr riscos? A boa notícia é que existem formas muito seguras e até mais eficazes de consumir essa fruta. Consuma o mamão puro. Essa é a melhor forma de garantir todos os nutrientes, sem risco de combinações erradas. Uma fatia no café da manhã ou no lanche da tarde já é suficiente para ajudar na digestão e fortalecer o intestino. Combine com frutas neutras. A banana e a maçã, por exemplo, são excelentes opções. Elas não causam acidez, são de fácil digestão e formam uma dupla poderosa para controlar o intestino e manter a energia durante o dia. Substitua o leite por alternativas leves. Se você gosta de vitaminas, troque o leite por água de coco ou até por iogurte natural sem lactose. Assim, você evita fermentação e ainda garante hidratação extra para o corpo. Horários estratégicos. Uma dica valiosa é comer o mamão cerca de 1 hora antes das refeições principais. Assim, ele prepara o sistema digestivo para processar melhor os alimentos, além de evitar a sensação de peso. Controle da quantidade. Nada de exagero. Uma porção pequena já é o suficiente. O excesso pode trazer efeito laxativo e atrapalhar a absorção de medicamentos. E aqui vai um lembrete importante: cada organismo é único. Se você ou alguém da sua família sentir azia, gases ou qualquer desconforto depois de comer mamão, observe os horários, reduza a quantidade ou ajuste as combinações. Pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Agora, vamos fazer um resumo rápido e deixar algumas dicas práticas finais para garantir que o mamão seja sempre um aliado da sua saúde, e nunca um inimigo. Chegamos ao final deste vídeo, mas agora é o momento mais importante: juntar tudo o que aprendemos e transformar em dicas práticas que você pode aplicar já na sua rotina. Ao longo do vídeo vimos que o mamão é uma fruta riquíssima em fibras, enzimas como a papaína, vitaminas e minerais que fortalecem o organismo, regulam o intestino, ajudam a controlar a pressão e ainda protegem contra doenças graves. É, sem dúvida, um presente da natureza para a saúde, especialmente na terceira idade. Mas também ficou claro que, quando consumido de forma errada, pode trazer consequências sérias. E isso acontece principalmente pelas combinações equivocadas que muitos idosos fazem sem perceber, seja no café da manhã, nas sobremesas ou até junto com os medicamentos de uso diário. Relembrando os pontos-chave, falamos que a mistura de mamão com leite pode causar fermentação, azia e gases, além de piorar quadros de intolerância à lactose que são comuns nos mais velhos. Em seguida, vimos que o mamão com frutas ácidas, como laranja, limão e abacaxi, pode irritar a mucosa do estômago, causar refluxo e anular parte dos benefícios digestivos da fruta. Também destacamos que comer mamão logo após refeições pesadas, ricas em carnes e gorduras, sobrecarrega o fígado e o estômago, gerando má digestão e desconfortos. E talvez um dos pontos mais sérios: o risco do mamão interagir com medicamentos, como anticoagulantes e remédios de uso contínuo, podendo afetar a absorção e até alterar a eficácia dos tratamentos. Agora, o que fazer para consumir o mamão da forma correta? A primeira dica é simples e poderosa:
prefira o mamão puro, em pequenas porções, como parte do café da manhã ou no lanche da tarde. Se quiser variar, combine com frutas de digestão leve e neutra, como banana e maçã. Outra alternativa excelente é preparar vitaminas usando água de coco no lugar do leite, ou até iogurte sem lactose, o que evita fermentação e facilita a digestão. Também é fundamental respeitar os horários. Consuma o mamão cerca de 1 hora antes das principais refeições, assim ele prepara o estômago e potencializa a absorção dos nutrientes. Outra dica prática: evite exageros. Comer uma fatia média de mamão já é o suficiente para obter os benefícios sem sobrecarregar o intestino ou atrapalhar o efeito de medicamentos. E claro, se você faz uso diário de remédios, nunca consuma o mamão no mesmo horário. Deixe pelo menos 2 horas de intervalo para evitar interações indesejadas. Lembre-se: o que é saudável em pequenas quantidades pode se tornar prejudicial em excesso. E agora um recado direto para você que acompanhou até aqui. Cuidar da alimentação é uma das formas mais inteligentes e eficazes de prevenir doenças, aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida. Pequenas escolhas feitas diariamente, como a forma de consumir uma simples fruta, podem impactar profundamente a saúde ao longo dos anos. Antes de encerrar, quero reforçar algo muito importante. Já conferiu se está inscrito no canal? A sua inscrição não é apenas um clique, é uma forma de garantir que você receba, em primeira mão, orientações que podem transformar a sua vida e proteger a sua família. Além disso, quando você se inscreve, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas que também precisam dessas informações. Então, faça parte dessa comunidade de saúde, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho. Para finalizar, o grande aprendizado deste vídeo é que o mamão pode ser um aliado incrível da saúde dos idosos, mas somente se consumido da forma correta. Evite combinações perigosas, respeite os horários, prefira misturas leves e seguras, e sempre observe como o seu corpo reage. Assim, você garante que essa fruta tão querida pelos brasileiros continue sendo uma fonte de energia, vitalidade e bem-estar, e nunca um risco escondido no prato. Cuide-se, cuide da sua alimentação e cuide da sua família, porque saúde é o bem mais precioso que temos.